Estamos começando mais um MXEcast, o podcast do empresário para o empresário. E estou com mais um convidado aqui para você ter insights, você ter instrução, você aprender com quem já fez, com quem faz empresa acontecer nesse país. E eu vou falar um pouquinho sobre quem é esse meu convidado de hoje, que além de convidado é um amigo também. Ele que é fundador e presidente da Love Seguros, e foi também o maior distribuidor de bíblias do Brasil. Mineiro, com veia empreendedora desde criança, quando ajudava a avó a vender sabão caseiro de porta em porta. Foi de estoquista sócio majoritário de uma grande livraria, transformando o negócio com suas ideias até que decidiu empreender com tecnologia. Notando grande quantidade de brasileiros que não conseguem arcar com seguro para automóveis, ele fundou a Love InsurTech, que oferece planos a preços fixos com foco nas classes C, D e E. Love Seguros, estou falando de Kes de Cunha. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, meu irmão, pelo convite. Obrigado por você ter aceito estar aqui com a gente hoje. Aproveitando aqui esse início, convidei o Kes, porque é um cara que eu admiro muito. A gente construiu uma amizade e, além de gostar dele como pessoa, ele é um cara que, para mim, é um exemplo também como empresário. E eu já falei isso para você, tem muita coisa que não nas nossas viagens você falou, que sempre que eu vou tomar uma decisão, eu lembro, cara, o Kes. O Kes é um cara que é muito focado. E uma das coisas que você sempre falou é o seguinte: não tenha mais de um foco. Foco no singular. Cara, você pega uma coisa, você faz aquilo até acontecer, depois você pula para outro. Você foca nesse negócio até fazer esse negócio acontecer. Depois, se funcionou, você vai lá para outro, você pode criar outro. É isso aí. E aí você põe outras pessoas para tocar. É isso, não é? Acredito muito nisso. Acho que muita gente fala assim, cara, qual que é o código? Qual que é o segredo? As pessoas querem aquele atalho, né? E se eu pudesse falar, cara, o atalho é o foco, né? A persistência atrelado ao foco. Eu acho que esse seria talvez talvez a palavra mágica para um negócio dar certo. Eu desconheço qualquer outra coisa. Show. Vou falar mais disso aqui. Antes de a gente voltar para nossa conversa aqui, eu quero deixar aqui para você que está assistindo, você que é empresário, que quer performar melhor sua empresa, quer treinar seus colaboradores, quer implementar processos na sua empresa. O patrocinador desse podcast aqui é a UpGrow Consultoria, que a empresa faz parte do grupo MXE aqui. Se quiser saber mais, para poder levar a UpGrow para dentro da sua empresa, para a gente ajudar na construção dos processos, mapeamento da sua empresa, treinamento de colaboradores, vai ter um link aqui embaixo na bio. E também o patrocinador é a Love Seguros. É isso aí. Fala da Love aí logo, Kes. Amigo, é um presente que nós recebemos, né, da parte de Deus, quando eu tomei uma decisão, o Sintra. Eu, quando ainda desprovido financeiramente, de grana, eu ouvi algumas pessoas bem sucedidas financeiramente, e elas falavam do tal do ano sabático. E eu falei assim, o dia que eu conseguir acessar um nível financeiro, eu quero fazer esse negócio. Mas é bom, cara. Só gente legal, só gente. Você via assim Sucesso, com leveza. Cara, você via assim uma leveza na face, o cara não tava preocupado. E sempre fala, não, eu fiz um ano sabático e tive tal ideia, tive tal coisa, pude estudar, pude ver novas coisas. E foi no ano sabático que a Love nasce. Que massa. Que ano foi que nasceu a Love? Cara, eu comecei a estudar em 2017. Comecei a estudar em 2017 e 2019 ela nasce para valer. Boa. Eu fui para a China, né? Morei um ano na China e tal. Então, mas ela começa em 2019, começa em 2017, mas starta mesmo em 2019. A Love é uma seguradora de automóveis, a princípio só automóveis, né? Não é corretora de seguros, é uma seguradora que usa tecnologia, que usa inovação no mercado, que era um mercado muito tradicional. É isso aí. Quando eu estava nesse ano sabático, eu li uma notícia, para você ver como que é. Se eu tivesse na operação, né? Acho que até vou dar um passo antes, quando você falou de processo. Eu sou um aficionado, eu sou um doente por processo. Né? Eu sou muito metódico e eu sempre, quando eu construo algo, eu aprendi isso muito novo, tive o privilégio de ter bons professores lá atrás, quando meu negócio ainda era pequeno, de criar processos, para nunca depender de mim. Boa. Mas, enquanto estava criando, amigo, nada me tirava daquilo. Nada me tirava daquilo. Enquanto o treino não ficava bom... agora fui mineiro. Entreguei, né? Entreguei. Enquanto o negócio não ficava bom, eu não largava o osso. E aí, quando eu estava nesse ano sabático, as minhas empresas tinham processos. Eu já estava bem financeiramente. Eu pude me permitir um ano. Cara, eu chegava na casa dos parentes de chinelo. Dia de semana. Dia de semana, os caras falavam assim, mano,
não tem como. Eu nunca vi esse cara nem no final de semana. Porque eu sou uma máquina para trabalhar, e assim, com humildade falando isso aqui. Eu sou testemunha disso aí, eu Eu sei. gosto de trabalhar e eu faço com muita paixão as coisas que eu faço. E do nada, quarta-feira, do nada, chegaram na casa da tia, num parente, para poder almoçar, de bermuda e chinelo. Não, tem alguma coisa, morreu alguém, o cara me dá alguma notícia. E eu no meu ano sabático, E né? essa empresa era livraria? Era uma rede de livrarias. Rede de Eu já livraria. tinha também uma construtora. Nessa época também já estava no ramo hoteleiro. Tá. Já tinha alguns negócios, dentre outros. E aí, tranquilo, todas as coisas rodando. E eu fiz um ano sabático verdadeiro. Eu não atendia telefone de operação. Eu fazia ali, o máximo ali trimestralmente, uma reunião de conselho. Mas nada mais. Não atendia telefone, nada operacional. Eu, de fato, fiz um ano sabático. E aí tô lendo e vejo a questão do mercado. Na época se falava 27% do mercado não tinha seguro. Não foi uma dor Na que você realidade, passou. 73% não tinha seguro, só 27% tinha. Aí você viu Não foi uma dor minha, mas era uma dor de muita gente. E eu pensei, não, isso não está errado. Comecei a pesquisar. Como assim 73% do mercado brasileiro não tem seguro nos carros? Tá na hora de começar a estudar isso. E aí comecei a estudar. E aí nasce a Loves. Que Entendeu? loucura. E aí De nasce a uma Loves. notícia que você leu. De uma notícia, e eu entendi que desta notícia, eu falei assim, cara, aí eu sou um cara que sei fazer pergunta, e inclusive para mim mesmo, Aham. sei fazer pergunta para mim mesmo. E eu comecei a me indagar, cara, por que um mercado onde a gente fala que as grandes famílias no mundo detêm o poder, né? A gente fala que o mercado de seguro é um mercado, talvez, um dos... a gente fala, não é? É sabido que está entre os 5 maiores mercados globais. E por que o Brasil ainda não teve essa disrupção? A gente pega países como Colômbia, por exemplo, tem o nível de acesso ao seguro é maior do que no Brasil, né? E eu falei assim, cara, cheguei num consenso, tá? Que a gente precisava de aculturar a população, Uhum. porque acho que era um trabalho que é difícil de fazer, não é um trabalho fácil, né? Culturar uma nação como a nossa, do tamanho da nossa, não é fácil. E precisava também de levar o acesso. Desmistificar. Desmistificar. É o lance na minha rede de livrarias, eu fiz uma consultoria, eu paguei uma consultoria daqueles caras que geralmente são os caras de terno, gravata, ar-condicionado, nunca criou nada, mas ele é o consultor sênior. Entendi. Eu lembro que eu fiz uma consultoria dessa na época, do cara que nunca tinha entregado. Cara que, mas para mim, né, eu tomei a decisão de trazer essa consultoria, e eu tive um dissabor, porque esses caras me deram um conselho para poder fechar as portas da empresa de vidro e deixar uma porta automática para a gente colocar ar-condicionado na empresa e deixar glamourizar as nossas redes. E eu falei assim, o meu público não vai aceitar isso bem. E paguei a consultoria e fiz uma loja de modelo. Nós tivemos mais de 30% de queda nas vendas. Só por conta de ter fechado. É aquele negócio que a gente sempre comenta. Uhum. Pessoas que querem ensinar que nunca fizeram nada. Assim. Nunca fizeram nada. Nunca fizeram nada. E aí... E o negócio não é só ficar mais bonito. O meu cliente sente confortável? Quem é o meu cliente, cara? Por exemplo, aí eu falei da livraria, né? Porque o meu cliente era um cliente de livraria, era um cliente sabe? Eram redes de livrarias de rua. Pessoa Cara, simples. ele tem vergonha de chegar para dar um comando para a porta abrir. Uhum. Ele se sente constrangido, se sente recuado. E a mesma coisa, a mesma visão eu tive na segmento de seguros. Cara, será que nós estamos conseguindo chegar lá no padeiro, no cara lá do açougue, no cara lá da periferia? Como que eu chego? Será que se eu não trouxer mais tecnologia para esse segmento, a gente não consegue fazer algo diferente? E foi isso que a gente teve a ideia. E já, assim, resumindo a história, eu falei assim, cara, eu vou para o Vale do Silício, porque eu entendi que eu vou precisar aculturar, ou seja, ter uma linguagem diferente para culturar o nosso povo, e vou trazer tecnologia, porque aí eu quebro essa barreira. Vou para o Vale do Silício. E aí converso com um amigo, com o outro, falei assim, cara, a China
tá estourada, porque os caras há 30 e poucos anos atrás não era nada, os caras cresceram muito carro e os caras enfrentam, é muito parecido com o Brasil que eles enfrentam para poder aculturar e levar o seguro para uma velocidade grande, né, numa grande velocidade. Ah, deixa eu estudar isso. E assim fiz. Fui estudar e falei assim, cara, o caminho é ir para a China. E você foi no Vale, do Vale foi pra China. Não, eu não fui Nem pro chegou a Vale. ir pro Não fui Vale. pro Vale. E graças a Deus. Porque na China eu vi, inclusive, pessoas do Vale Indo pra lá. indo para lá. Entendeu? Com unidades lá. Quanto tempo você ficou na China? 1 ano na China. Aí foi mais um ano na China. Foi um ano sabático, depois um ano na China Cara, aprendendo. 1 ano. Você fala inglês? Cara, não falo Mandarim? inglês, cara, não falo. Como é que você comunica? Amigo, eu acho que a força de vontade, eu acho que você colocar desculpa, você não faz o que precisa Eu ser tô feito. rindo aqui porque eu conheço essa história de perto. Eu conheço todos os apuros que ele passou, né? Que já me contou dessa época. E é diferente, cara. Você é um cara diferente. Não é porque você tá aqui na minha frente, não, mas é pelo que você fez mesmo. Você acabou de voltar da China. Acabei de voltar. Você acabou de voltar. Tava lá 15 dias na dias. China, solo. Não fala inglês, não fala mandarim. Mas você desenrola. Você fala a língua do idioma mundial. precisa ser feito, Desenrolar, cara. de alguma forma. Entendeu? É a coragem. Acho que uma pitada também foco. sempre. Objetivo, né? Sempre. Acho que a ousadia também é algo. Se você não tem de forma natural, e eu te falo que isso é uma coisa que eu tenho que me policiar, que eu tenho até demais. Sabe? É uma coisa que hoje eu me policio. Porque vai chegando em algumas fases da vida, você não precisa ser tão mais ousado, amigo. Então acho que você tem que ter esse Tem equilíbrio. outras prioridades. E às vezes eu sou ousado demais. E sempre eu falo com as pessoas mais próximas a mim, que eu aconselho, se você não tem isso por característica própria, busca uma pitadinha também de ousadia. Né? Porque, cara, eu vou te falar, dá um frio no coração? Dá. Eu cheguei a chorar, cara, na China. Quando eu cheguei, Sozinho. eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu chorei, literalmente. Teve uma noite que eu andando eu estava até em Hong Kong esse dia, e eu não consegui fazer nada nesse dia, cara. Foi um dia muito frustrante. E eu falei assim, cara, como que eu vou comunicar? Como que eu vou fazer as paradas e tal? Tinha que comer qualquer coisa, apontava o dedo ali. Muitos restaurantes não tinha foto. E aí, cara, eu chorei nesse dia. E eu falei assim, cara, eu não vou desistir. Né? Longe da família, já tinha 2 filhos. Minha esposa topou o desafio. E aquilo só foi mais combustível para mim não desistir, sabe? Aí depois você vai descobrindo que tem aplicativos que fazem tradução simultânea. Aí você vai criando as formas de fazer o que precisa ser feito, né? No primeiro você tomou coragem e foi. Você ficou um ano direto ou você veio? Cara, eu fiz 2 visitas ao Brasil. Nesse um ano. 2 visitas. Eu otimizei o máximo de tempo lá. Eu fiz 10 anos em um. E lá você só estudou ou lá você já começou o negócio lá? Cara, lá eu estudei, né? Eu fiz estudo em campo e eu já comecei a fazer MVP à distância. Então era uma coisa até que foi muito sacrificante para mim por causa do fuso, né? Então eu estudava, eu fazia o que precisava ser feito lá e aí quando anoitecia, estava amanhecendo aqui, então sempre tinha que fazer um spread ali maior de tempo, ficar ali talvez até 2, 3 horas da manhã acordado para poder passar os conhecimentos e a galera rodar aqui no Brasil. E você passava na ligação. Isso, em Meet, né? O cara faz reuniões. isso, e a turma Isso lá aí, em Minas. E a gente ia fazendo rodando os MVP aqui. Que loucura. Quantos carros tem hoje na Love? Quantas placas? Cara, até aprendi essa palavra tem pouco tempo, né? Vai ficar incongruente eu falar ela aqui, não sabendo, não falando inglês. Inclusive, aproveitar. Cara, se você é novo, se você tá assistindo isso aqui, cara, inglês eu acho que hoje é o meu... eu não vou falar meu maior erro, porque eu era muito pobre, né? Vim de uma comunidade, de uma periferia. Eu não tive a oportunidade de fato. Eu tive que trabalhar. Com 14 anos eu era fichado numa empresa, né? Eu era estoquista numa empresa com 14 anos. Então eu não tive essa oportunidade de fazer, cara, vou me dar o luxo de estudar, né? Mas eu falo para os meus filhos, o inglês é a primeira certificação que todo ser humano precisa ter. É a língua universal. Abre portas no mundo inteiro. Reduz muito tempo. E aí, voltando para a questão, qual foi a pergunta? Quantas placas tem hoje? Quantas placas? Eu estou no modo Staff Mode. Staff Mode. O que é Staff Mode? Modo furtivo. Modo ladrão. Modo ladrão. Se você colocar literal, né? Se você colocar literal a palavra, vai te dar modo ladrão, mas como é num conceito empresarial, é modo furtivo, onde estamos trabalhando com estratégias. Isso é um termo muito cunhado no Vale do Silício, onde você trabalha no modo
no modo sem abrir números para o mercado. Silencioso. Silencioso. Porque tem uma estratégia de quando te enxergar, você é Uhum. muito maior do que eles imaginaram. Entendi. Entendeu? Boa isso aí. Você sabe os números, Boa isso aí. você sabe das Boa. coisas, mas isso, inclusive, não é algo por ser mineiro, Sintra. É. Você já tem isso meio que... Comer quieto, pelas beiradas. Você já Aham. tem isso por natureza, né? Eu já tenho isso por natureza. Mas esse é um modo, inclusive, que grandes companhias hoje operaram. É um termo que vem muito do Vale do Silício, entendeu? Cara, você não pode entregar todas as munições assim. Você tem que fazer de forma pensada, estruturada, Estratégia. com estratégia, entendeu? E essa é uma estratégia Porque nossa, isso é um jogo de longo um prazo. jogo de longo prazo. E eu só jogo jogo de longo prazo, tá? Não Longo jogo jogo de prazo. curto prazo. Não jogo. Todos os meus negócios são de longo prazo. E aí, quem não tem paciência pro longo prazo é aquele que se frustra. Uhum, certeza. Que logo na cara já quebra, não aguenta uma pressão, não aguenta. Ih, amigo. Desiste na hora. Desiste. Mas você chegou na Love. Hoje a Love representa uma seguradora que já representa uma boa fatia de mercado, está crescendo, está em Cara, expansão. ainda muito pequeno Pequeno, pro tamanho do mercado. mas de muito quando você maior, começou, mas muito maior do que talvez 10 vezes maiores do que todo mundo pensa. boa. Entendeu, cara? É um negócio assim. Sou capaz de falar para você que nós já somos, só para você entender, a nível de frequência na internet, nós já somos maiores. Então De agora exposição na a gente internet. precisa de tempo para poder escalar o que a gente precisa escalar. Nós construímos. Quando você falou que a Love é uma seguradora, eu até queria fazer uma pequena correção. A Love não é uma seguradora. Tá? A Love participa de um grupo segurador. A Love é uma insurtech, tá? Que é o quê? É uma plataforma de tecnologia onde nós desenvolvemos, né? Com muito processo, inclusive, tá, Sintra? Lá atrás, quando o MVP passou, eu não fui guloso querendo comer no curto prazo. Eu parei tudo. Organizou a casa. E criei processos. Por 1 ano e 8 meses desenhando processos. 1 ano e 8 meses. Aí tu fala assim, Kézid, mas como assim? Não. Desenhando e executando a programação. E nós criamos uma plataforma que, quando eu comecei a bater na porta dos fundos, os fundos falaram assim, cara, você não tem isso. Eu falei, eu tenho. Eu tenho isso. Eu construí isso. Foi 1 ano e 8 meses trabalhando em torno de 14 horas por dia. E aí tem até uma história legal que depois eu posso te contar sobre isso. Uma sala fechada com um grupo, com um time multidisciplinar, 22 engenheiros sênior, e, cara, construindo tudo que a gente acreditava, que eu vi na China, que a gente entendeu que seria importante para o crescimento que nós estamos fazendo hoje. Era impossível a gente fazer o crescimento que a gente estava fazendo hoje se os processos não tivessem desenhados e estruturados. Não tivesse feito essa base. Essa base. E tudo com investimento próprio, seu. Tudo com investimento próprio. Até então. Só botou dinheiro aí, né? Você começou tracionando o negócio. Só de código foram 22 milhões de reais só de código. Então, graças a Deus, eu tinha essa condição. Tinha recurso. E foram só de código, foram 22 milhões de reais. E voltando lá na questão que você falou, sobre... Agora já me perdi. O que eu falei aqui? Foi sobre... Ah, não, você tá falando que ela não é uma seguradora, não faz é uma parte. seguradora. Aí o que acontece? É uma plataforma de distribuição, onde ela tem tecnologia de ponta, que ela tanto faz o processo digital, ela faz o processo de distribuição junto com os nossos parceiros, com os corretores, com os executivos, que são parceiros autorizados a vender. Ela tem ferramentas de tecnologia para poder fazer essa distribuição. Então, ou seja, é algo que eu posso te dizer que não tem no Brasil. É único. É único, tá? E essa Insurtech, ela é conectada com uma seguradora cativa, que é nossa também. Então, é só para não fazer criou confusão. O seu ecossistema ali. Criei um ecossistema. Então, todos os serviços essenciais, por exemplo, assistência 24 horas, passa por nós. Eu não terceirizo. Tudo que é serviço essencial, nós fazemos questão de colocar a mão. Entendeu? E criamos um grupo. Então, hoje é um grupo segurador com várias frentes. Então, eu tenho a seguradora, que ela é cativa. Hoje é para seguro automotivo, amanhã pode ser de vida, amanhã pode ser para celular, amanhã pode ser para qualquer outro fim. Né? Mas hoje você focou. Eu quero ser bom nisso aqui para depois abrir. Não tem como. Se não tiver foco, você não ganha, por exemplo, a expressão que nós estamos tendo. Eu acredito piamente. Não sei se eu devo falar isso, viu? Mas que a gente, num mercado gigantesco como esse, a gente chega entre as top 10 em breve. E por que
classe C, D e E. Pode falar disso ou não? Claro, posso. Muito simples. Porque o nosso país, ele é composto pela classe C, D e E, cara. É onde está a massa desassistida. E eu tive o privilégio, o Sintra, de conhecer esse público. Eu trabalhei em outros negócios, como as livrarias, né? Elas me deram uma base muito sólida. Era o público C, D. Então, eu sou de lá, né? A gente que é de lá, a gente nunca consegue sair inteiramente. Eu tô sempre Se lá. conecta, né? E se conecta. Cara, então assim, você sabe os trejeitos, você sabe como chegar, você sabe linguagem. Cara, você não vai chegar na periferia e se você for formal, cara, com um linguajar formal, os caras não vão te engolir. É tipo uma bolha separada, Uhum. entendeu? E eu vim de lá. Chega com o jeitão do povo. É do jeitão do Cara, povo. eu sou Então, do eu criei povo. um processo de ferramenta tecnológica para que essas pessoas conseguissem chegar nessas pessoas, entendeu? Com o linguajar delas. Ou seja, eu tenho hoje um poder de comunicação de grande alcance e tenho pessoas naquelas bolhas para poder atender. São os agentes. Que são os agentes, ou corretores. Uhum. Entendeu? Que são formados por vocês, mas que são daquela região e vendem para aquele público, aquele povo. É isso aí, para aquele povo. Sabe falar aquela linguagem. E aí, é muito fácil hoje de contratar um seguro. Só com o celular. Eu desafio hoje você encontrar qualquer seguradora no mundo, que faz o seguro mais rápido que o nosso. Em quanto tempo eu consigo fazer o seguro? Cara, menos de 5 minutos o seu carro está assegurado. Menos de 5 minutos? Menos de 5 minutos. Eu, com o celular, eu faço a vistoria. Irmão. Foco. Eu falo, as pessoas não acreditam. Qual que é o segredo, cara? Tenha foco. Método HBC. Qual que é o método HBC? Vai, dizendo aí. O Sintra, antes aqui nos bastidores, perguntou assim, cara, eu posso ler aqui, você é fundador de um método HBC, eu assim, não sabe nada. Horas, bunda, cadeira. HBC. Cara, esse é um método infalível. Porque as pessoas querem acessar, Sintra, grandes coisas, mas ela não consegue ter foco para executar aquilo que precisa fazer, irmão. E é aí que tá a diferença. Fábrica. Vai para lá. Entendeu? Ah, Kesd, mas isso é para sempre? Não. Você faz dessa forma para não ser o quê? Um refém do seu próprio negócio. Fiz um post essa semana falando. O dono da van não atende o cliente dele lá no balcão. O Elon Musk não vai vender carro. Eu vi esse post, inclusive. O Jeff Bezos também não entrega encomenda na casa. Aí um monte de gente começa a comentar. Que isso aí não é uma verdade. Não, que os caras não sei o quê, não sei o quê. Cara, no começo os caras estavam lá. Se lascando. Dormindo na fábrica, inclusive. Só que, pô, os caras são inteligentes, eles montaram o processo. Vamos fazer uma análise muito simples. Vamos pegar lá o Luciano Hang, né? Que é daqui, o brasileiro. Olha para a sua cidade. Olha para a loja de tecido que está aí há 10, 15, 20 anos. A lojinha de tecido lá do seu bairro, da sua cidade. Por que aquele cara continua sendo lojinha de tecido e o Luciano Hang tem 180 mega lojas no Brasil? A diferença é o quê? O Luciano entendeu como criar o processo, crescer, ajustar, botar gente para fazer o negócio. Não, até as lojas, que é uma dificuldade dele hoje, que é uma dificuldade, mas que acaba sendo também um ponto forte, que as lojas são padrões. Padronizados. Quem fabrica, por isso que tem que ser sempre terrenos grandes, porque é tipo Ctrl-C, Ctrl-V, cara. E tem a construtora, já que é parceira, que já faz pronto. Criou-se um padrão, um processo, colocou gente, treinou gente. E aí as pessoas falam, isso aí não é verdade, não tem gente boa. Amigo, com processo. Eu posso falar. Um procedimento. Como que você vai discutir com quem fez? Pronto. Tem, amigo. Não, o melhor remédio, Sintra. Resultado. É o resultado. Amigo, não tem conversa. Entendeu? Porque, cara, quando você não tem resultado, você não pode falar, você não pode garantir. Eu não fiz um negócio com foco. Fiz múltiplos negócios com foco. Entendeu? Mas quando eu estava naquele negócio, eu não dividia minha atenção. 100% lá. Não dividia minha atenção. Cara, todos os dias eu recebo proposta. Cara, coloca mais um produto. Se você fizer tal seguro, você vai brilhar. Cara, irmão, deixa eu acessar um volume e um processo tão eficaz aqui para alto que depois, a minha própria base, eu consigo já vender seguro de vida. Pronto. Consigo vender para celular, consigo vender para... Isso é real, a gente já conversou várias vezes sobre isso. O tanto de oportunidade que dá para mexer. Cara, pega os caras grandes. Você vai ver que não é diferente disso. Pega. Pode ter uma exceção? Um ou outro.
Mas você pega o cara da Localiza, qual que ele tem múltiplos negócios? Tem, mas quais foram os focos dele? Primeiro, cresceu e depois foi para outro. Não tem, Não cara. tem outro. Aí tem gente que é aquela história acho que eu até te contei ela da cesta de ovo de galinha. Não sei se é comum pra todo mundo, mas lá em Minas a gente usa isso, né? Você não pode colocar os ovos tudo numa mesma na cesta. Não sei se é comum, você já tinha ouvido já falar ouvi sobre isso aí. falar. Cara, eu discordo discordo entre aspas da forma como os coaches têm colocado essa frase. Generaliza. Não coloque os ovos, todos os ovos numa mesma cesta. Eu discordo. Explico. Tem um tanto de gente que pega 10 cestos, 5 cestos. Cara, com um eu já não dou conta, tá? Com um negócio, irmão, eu vou te falar, eu tenho que me desdobrar no tempo. Tem que me desdobrar. Às vezes até 11 horas da noite eu tô em reunião ainda. Você está construindo esse negócio. Tô construindo esse negócio. Para ser perene, de longo prazo e assim, eu já tô jogando um jogo grande, relativamente grande. De bilhão, cara. De bilhão. Então, assim, se com um eu já tô tendo dificuldade, por que eu vou criar ao mesmo tempo várias cestas? Colocar ovos. Entende ou não? E aí as pessoas entendem errado. Elas acham que é o seguinte, eu tô começando minha carreira. Vou distribuir em 10. Ganhei 100 mil reais. Ganhei 1 milhão. É nada. Cara, não é nada. Parabéns se você conquistou isso. Eu acho que isso tudo tem são degraus que você precisa. E isso é santo, tá tudo certo. Mas você pensa, ganhei 1 milhão de reais. Não, agora tem que ter 3 negócios. Irmão, eu vou te falar. 1 milhão de reais, pra maioria, ou se não todos os negócios, é dinheiro pequeno. Até pra carrinho de pipoca. Eu falo que é dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga. Eu falo pro time, né? Quem é de vendedor? Amigo, 1 milhão de reais é dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga. Olha pra ele assim como dinheiro de pinga, trocado. Mas Porque senão ele vai ser muito maior que você. Cara. E pode falar pra você, até se você é um vendedor de pipoca, conseguiu fazer 1 milhão de reais, cara, você pode pegar esse 1 milhão de reais que você triplica a sua rede de carrinho de pipoca. Pronto. Então sempre dá pra melhorar o que você faz. Acho que essa é a sacada. Concordo. E o sexto é o seguinte, o cara tá com um negocinho pequenininho, aí ele já começa a abrir outro, e a grama do vizinho sempre é mais verde. Aí ele abre outro, porque o cara falou que o que tá dando dinheiro agora é loja de não sei o quê, é fazer tal coisa. E o cara tá sempre nessas doideirinhas. Sem foco. E aí eu entendo o seguinte, cara. Eu entendo que é o seguinte. Como que é de fato a história do cesto de ovos? Uma cesta cabe quantos ovos? Essa pergunta é boa. Entende? Já está transbordando a sua cesta? Aí é hora de você Entendeu? buscar outra coisa. É hora de você falar assim, cara, eu consigo crescer nessa cesta aqui, dá para empilhar mais ovos, mas agora já tá transbordando. Eu posso agora criar novas verticais, eu posso criar novos negócios, eu posso arriscar, porque se eu perder aqui 2, 3 ovos, cara, se esses ovos não vingarem, você tem gordura, né? Entendeu? Eu consigo chocar esses ovos aqui, tá tudo certo, cara. Eu tenho meu cesto de ovos cheio. Então acho que esse que é o grande segredo, porque com um cesto cheio, tá? Foi as livrarias, e aí chegou uma hora que eu resolvi não expandi-las, porque a tecnologia não era... o mercado ainda era muito amador para o que eu queria fazer de forma escalável, só que era um cesto cheio, que me deu algumas dezenas de milhões de reais. E eu falei assim, agora meu cesto está cheio. Por onde eu vou? Aí onde esse cesto cheio, eu coloquei ovos na construtora e vingaram. Quando a construtora começou a vingar e eu criei processo e eu pude sair da seguradora, da construtora, eu fui para o segmento de hotelaria. Então, ou seja, mas tudo do cesto que estava transbordando. Aí joga num, transborda, vou pro outro, transborda, vou pro outro. Depois, vira uma máquina. Ninguém te segura mais. E aí você põe gente pra administrar pra você, amigo, você acompanha. Às vezes você é bom com gente, você... É até uma coisa legal com gente. Tô falando muito acelerado? Não, pode falar, fica à vontade. Porque eu me empolgo, eu gosto tanto de falar disso, cara, que às vezes eu vou acelerando o processo. Manda bala. Mas uma coisa legal sobre gente. Não sei se você ouve isso, mas eu ouço isso quase todos os dias quando eu converso com os empresários. Cara, tá difícil contratar. Eu não consigo contratar. Todo mundo. Essa dor, todo mundo fala isso. Eu não tenho essa dor. Todo mundo fala isso. Eu não tenho essa dor. E explica por que você não tem. Mentalidade. Cultura.
Eu na acordo empresa. todos os dias e eu acredito nisso, piamente. Eu sou uma máquina de atração. Eu mando isso pro universo, cara. Ah, então agora é mantra. Amigo, eu tenho a minha fé. Cada um faz o jeito que quiser. Tá dando certo pra mim. Funcionou até agora. Cara, tem empreendimentos. O hotel mesmo, em Brasília, deve ter uns 7 anos que eu não vou. E só recorde, o Sintra, recorde atrás de recorde de faturamento. Sem precisar botar o pé lá. Cara, as livrarias, eu devo ter. Deve ter mais de 5 anos que eu não vou em nenhuma delas mais. E você tem sócio? Tenho. Tenho sócio. Tenho sócio. E eu acredito muito nisso, cara, na questão do. Mas meus sócios não necessariamente eles estão nos negócios, tá? Então, isso eu ia fazer outra Não pergunta. estão Eles nos estão lá? negócios. Também não Não estão. estão nos negócios, tá? Ali a empresa é por processos mesmo, é colaboradores. Mas o que eu tava te falando é o seguinte, eu acordo todos os dias e eu sou uma máquina para atrair. Porque eu quero o bem das pessoas. Porque o meu negócio tem propósito. Deixa eu te falar uma coisa, assim. É impressionante. Todos os dias eu falo assim, cara, eu queria tanto contratar esse cara, mas eu não tô precisando. É assim, Gente vindo. transbordante. É transbordante. Então eu acredito muito nisso. Eu acho que essa questão da fé, a gente pode entender como mentalidade, né? Eu sou um cara que eu acredito muito nessa força divina, sabe? Assim, quando você usa a sua fé, tem vários artigos científicos, inclusive, que comprovam esse tipo de mentalidade, né? Cara, quando você manda isso pro universo e você fala assim, cara, eu sou uma máquina, porque, cara, meu negócio tem propósito, e você expõe isso, e, cara, e você contagia as pessoas que estão ao seu redor, e as pessoas que estão ao seu redor também começam a acessar isso e, cara, e vem vindo. Sabe? Um vai chamando o outro, e eu não tenho esse problema hoje. O maior ativo de uma empresa é o propósito dela. Eu falo isso, o maior ativo de uma empresa é o propósito, porque é o propósito que conecta com gente. E são essas pessoas que fazem o negócio rodar. Então, as pessoas falam, tenho dificuldade em atrair talento. O quanto você tem exposto a cultura, o propósito da sua empresa? O quanto você tem mostrado isso? Se eu quero atrair bons talentos, eu preciso deixar claro como a minha empresa é. As pessoas não entendem isso. E o quão bom é trabalhar comigo. Aí eu pergunto para o empresário, você se candidataria para trabalhar na sua empresa? Da forma como você expõe a sua empresa hoje? O cara vai pensar, eu nunca parei de pensar nisso. Pois é, cara, como é que você quer atrair gente boa se a sua empresa não parece ser boa? Se não tem um ambiente de trabalho bom? Cara, quer um ponto nisso? Ah. Cultura vai muito além disso aí, óbvio. Eu sou um cara que tenho 2 exemplos de cultura que eu posso falar, que um deles, inclusive, quase quebrou meu negócio. E é muito legal, depois você pode me chamar nessa conversa, que é bem legal. Eu quase me perdi por causa da cultura, quase mesmo, tá? E você não vai acreditar que eu Da fiz Love isso. ou de outro? Cara, numa outra empresa, e assim, perdi 3 milhões de reais nesse negócio. Mas me chama que eu quero te contar sobre isso é muito legal. Você quer contar aqui ou você quer contar depois, em particular? Não, posso te contar aqui, posso te contar aqui. Eu acho que isso vai ser muito bom pra muita gente. Boa. Eu ia falar sobre, obviamente que cultura não se resume a isso, mas é uma mentalidade que muitos empresários é o seguinte, os caras moram nas melhores casas, né? A empresa sempre é próximo do trabalho dele, da casa dele. Você vai ver que 90% é isso aí. Uhum. E eu sou um cara, de novo, repito, vim de lá. Eu sei que quer pegar um ônibus e ficar 2 horas num ônibus. Eu vim de lá. E aí, cara, eu entendi que é possível fazer diferente. Quando eu trabalhava nas livrarias, que depois virou um negócio, virou uma distribuidora nossa, a cozinha era misturada com estoque. E você comia e as baratas passavam. Você sentava em caixa. E se eu te falar que isso é mais normal do que você imagina hoje em muitas empresas? A cozinha é um espaço qualquer. É um cantinho que sobrou. Mas o dono não come lá. Saca? Na Love, quando eu fui comprar as cadeiras, as tão famosas cadeiras presidenciais, eu cheguei para comprar as cadeiras, o rapaz falou assim, cara, são quantos diretores
O cara é intrometido, o cara quer saber quantos diretores da minha empresa vêm cá comprar cadeira. E na hora, cara, é porque eu nunca tinha comprado cadeira, né? Então, assim, era uma coisa que eu nunca tinha feito na empresa. Você gostou da cadeira e pediu aquele modelo. Não, você geralmente era sempre um colaborador que fazia, mas como eu tava fazendo uma empresa muito top, né? Inclusive, convido vocês aí que não conhecem a Love, vai lá no Instagram da Love, vai lá no nosso site. LOOVI. Isso. BR. LOOVI, amigo. VI. E eu fiz a empresa, né? Nós somos uma lá Google em BH, muito legal, bem disruptiva com o nosso conceito que nós criamos. E aí, cara, eu não entendi, eu nunca tinha comprado cadeira. Achei estranho o cara querer meter no meu negócio, né? E aí eu falei, cara, por que da pergunta? Ele, não, é só pra... Porque pros colaboradores normais só precisa cumprir a norma. A gente tem umas cadeiras aqui qualquer, isso é irrelevante. Quero te mostrar da diretoria. Aí eu pensei assim, mas a diretoria fica mais tempo sentado do que os colaboradores, o time operacional e coisa do tipo? Não. Por que os diretores que sempre estão em reunião fora, são os caras que menos sentam na cadeira, tem que sentar nas melhores? E o restante da empresa só cumprir a norma, pode ser qualquer uma. Cara, que ele me gerou uma fúria. Porque eu já vim de lá, eu sou de lá, amigo. E aí, irmão, fiquei furioso. E foi onde eu tomei a decisão de comprar uma cadeira de R$7 mil, né? 200 cadeiras na época, hoje são muito mais. Mantenho essa tradição de 200 cadeiras presidente. Todas mesmo padrão. E aí, vou fazer uma conexão com o que a gente estava falando sobre cultura não se resume a isso, mas é uma mentalidade que os empresários precisam começar a ter, cara. É propiciar um ambiente saudável. Boa. Entendeu como? Porque, cara, os caras têm as melhores casas, os melhores carros, e tá tudo certo. Uhum. Não tô falando que tá errado, é mérito de quem construiu isso, mas você não precisa dar o pior. Não vai mudar, cara, nada. Eu me lembro que o meu concorrente, ele dava apenas o pão de sal na hora do café da manhã. Tô falando sério, no comércio é muito tradicional isso, as lojas dão o café, pelo menos em Minas Gerais, você dá... Pão francês com manteiga. Isso. Aí o pessoal, quando vinha trabalhar comigo, ficava abismado porque eu dava o leite e dava manteiga. Eu falei assim, cara, não é possível, que mundo que eu tô vivendo. Tô te falando, os caras ficavam abismados. Então, ou seja, a gente precisa, cara, levar isso, porque isso é o que vai entender. As pessoas aí, você fala assim, isso é o início de uma construção de uma cultura forte. Você não tá pensando só em você, é pra nós. Entendeu? Você promove um bem-estar, você promove... Poxa, esse cara me valoriza. Tô com esse cara, tô fechado com esse cara. Entendeu? Então, acho que começa por aí. As pessoas começam a defender, de fato, a empresa. Defender, porque eles verem que você é um cara que, cara, não é só pra você. Uhum. É sobre dividir também. Compartilhar. E isso faz parte da cultura. Isso faz parte da cultura. É mais coisas. Se você quiser, posso emendar e te contar a história que Fala aí. quase me quebrou. Tô esperando aqui escutar. Eu montei um núcleo de marketing para as minhas empresas. Só fazer um parênteses aqui. O pessoal escutou, você falou, comprei 200 cadeiras na época, quando começou, de R$7 mil. Quer dizer que todo mundo tem que comprar cadeira de 7 mil? Não. Você tem que ir de acordo com o que sua empresa pode hoje. Né? Porque senão tem gente aqui muito que fala... bem colocado. Mas o cara é milionário. Não, muito cara. bem colocado. E já não fui milionário, né? Eu fui... detalhe a detalhe. Eu comecei lá atrás como que... Cara, colocando uma mesa... Eu lembro ainda... Sabe aquelas mesas que você compra nessas lojas de magazine aí, que era uma de granito cinza? Uhum. Que tem uns estofados, geralmente é verde, Sim. azul. Comecei daquela forma, cara. Mas já mostrei dignidade. Poxa, a gente sentava em caixa. Com o que você tinha. A gente sentava em caixa. Agora a gente já senta numa mesa. Saca? Então é muito bem colocado, porque senão as pessoas falam assim, esse cara tá falando essa utopia aí porque ele vive uma outra realidade. Não, irmão. É degrau a degrau. É de acordo com a sua realidade, o seu momento. O que eu posso fazer de melhor com o que eu tenho aqui hoje? É isso aí. De orçamento, com o que eu tenho aqui. Pronto. E você vai entregar aquilo lá naquele momento. Daqui a pouco você cresceu mais, vou melhorar. Aí cresceu um pouquinho, melhora mais um pouco. Cara, experiência, por exemplo, eu não tinha muita condição quando eu comecei a me tornar sócio das livrarias, e o que eu tinha para dar de melhor pro meu cliente era uma experiência. Não tinha ar-condicionado, o piso não era dos melhores, mas eu consegui fazer assim, cara, a gente vai ganhar com experiência. Eu não conseguia ter os melhores preços porque eu não tinha os maiores volumes eu não era o maior distribuidor do Brasil,
Era só um doido que tava no terceiro andar de um prédio, entendeu? Querendo fazer revolucionar. Terceiro andar de prédio, não era nem loja de rua. Cara, não era, você acredita? O cara tinha que subir. E não tinha elevador. Tá, o Legário Maciel, no número. Hoje, 220 é o atual, hoje, né? Que hoje é diferente pra rua, a loja é muito grande. Mas no Legário Maciel, acho que 192, parece, é um prédio. 3 lances. Tinha que subir 3 lances de andares. Entendeu? Só que eu falei assim, cara, com experiência, eu começo a fazer algo diferente. Eu crio uma cultura que o cliente vai chegar e falar assim, cara, eu tive um atendimento personalizado. Pera, eu não tive isso lá em outro lugar. Então, cara, dá pra você fazer com os recursos que você tem. Boa. O que não dá é pra dar desculpa. E tudo isso aqui é mentalidade. 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 Pode voltar na tua história lá. Então, acho que essa é uma história bem legal, que acho que ela ainda continua no viés de cultura. Cara, quando você cria esse propósito e você tem uma cultura muito forte, isso pode mudar o jogo de forma grandiosa. Ou pode te tomar o jogo. Eu me lembro que eu fui visitar uma rádio e o dono da rádio recebeu a gente lá em Belo Horizonte, é uma das maiores rádios lá de Belo Horizonte, e ele falou assim, cara, o nosso patrocinador aqui é uma das melhores cachaças do Brasil. Vou te dar um presente. Você bebe? Eu falei, cara, não bebo. Mas cozinho com cachaça. Eu gosto muito de cozinhar, vou usar a cachaça pra cozinhar e vou experimentar pra te falar qual que foi a minha percepção. Eu não tomo, mas vou experimentar. Fui cortês. Concorda comigo? Claro. Cara, o cara ficou todo empolgado, vou te dar a melhor cachaça, uma das melhores cachaças do Brasil. Cara, vou experimentar, mas vou usar pra cozinhar. E assim foi. E a gente saiu dessa rádio, a gente veio pra uma outra rádio. Era uma rádio cristã. Como eu tinha um contrato muito grande lá atrás com essa rádio, ela era uma rádio de mais de 1 milhão de ouvintes por hora. Então eu tinha um network muito grande dessa rádio. Fomos lá nessa rádio. E chegou lá, o pessoal me deu uma cesta para cada um que estava com a gente. E aí peguei a cesta, tinha massas de bolo, tinha coisas de gente que era patrocinadores da rádio dava, os caras montavam uma cesta. E nessa cesta tinha uma Bíblia. Quando entregou para uma das pessoas que estava comigo, opa, eu não posso pegar. Não, é um presente, não, é um presente. Não, tem um negócio aí que eu não ponho a mão onde é que tem esse negócio. Aí os caras, nós ficamos todo mundo... Eu não entendi como assim, cara. Não tem Bíblia, eu não ponho a mão nesse livro maldito que trouxe guerras pro mundo e que não sei o quê. Cara do seu time. Cara, todo direito ele tem de achar isso da Bíblia. Pra mim tá tudo certo. Apesar de discordar 100%. Só não trabalha comigo. Cara, só que é o seguinte, a questão não é nem essa. A questão não é nem essa. A questão é, cara, ele não foi cortês. Ele poderia ter pegado a cesta. Acho que não poderia nem ter feito. Poderia ser até longe de mim, pegado e jogado num lixo. Tá tudo certo, é a crença dele. Eu acredito dessa forma. Uhum. Só que eu aprendi que para uma cultura forte, tribos não se misturam. Não, tem que dar um exemplo. Cara, eu cheguei nesse dia, foram quase foi 20 pessoas, 20 ou 21 pessoas, no mesmo dia demiti todas elas. Numa tacada só. Chamei todo mundo, falei assim, ó, a partir de amanhã, vocês podem, vou dar o aviso para vocês podem, não preciso cumprir o aviso, pra vocês terem tempo para procurar outro emprego. Ainda fui cortês ainda, né? Deu tempo para eles. Dei tempo para eles, assim, a partir de amanhã ninguém precisa, a gente pode juntar as coisas de vocês e pode ir embora. Cara, tribos não se misturam. Você precisa de pessoas multidisciplinares, com ideias diferentes, que questionem as suas ideias. Não tem problema. Mas ela tem que ser da mesma tribo que você. Tem que ser. Ela tem que jogar no mesmo time que você. Cara, porque os caras pedem para que você compreenda o mundo de uma forma diferente. Mas eles não compreendem o que você acredita. É só o que eles acreditam. Só o que eles acreditam. E dentro de uma empresa, se tiver pessoas assim, a cultura não fortalece, quebra esse vínculo e você fica fraco, a tua empresa fica fraca. Fica, cara. Tem uma lei que diz que numa entrevista de emprego você não pode perguntar se a pessoa é casada, qual é a religião, orientação religiosa dela, qual que é a orientação política, mas deixa eu te falar. A pessoa, ela pensa e age totalmente diferente da sua cultura da sua empresa. Por que eu devo ter uma pessoa dessa dentro da minha empresa? Não é você ser contra a pessoa, mas, cara, como é que eu vou conviver com uma pessoa se a gente não bate as ideias?
Se a gente pensa diferente, se a gente age diferente, se a gente acredita em coisas diferentes. Cultura é a identidade da empresa. E dentro de cultura é comportamento, é crença, Concordo. é tudo aquilo que eu aceito e o que eu não aceito. De forma clara, sem medo. O empresário ele não pode ter medo. Cara, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Não, o que eu não aceito, eu não posso deixar lá dentro. E se você não tiver todas as catracas bem alinhadas, mas que você saiba que na minha empresa esse é o jogo. Porque pode ser, ô Sintra, que nem todas as suas crenças numa tribo, elas vão ser... Tem as pilares que você não pode abrir mão, de valores, de princípios, de crenças, que são pilares que você não pode abrir mão, mas nem tudo que você acredita para sua cultura vai encaixar naquele colaborador. 100% não. Mas ele tem que entender que dentro da minha empresa o jogo é meu. E qualquer coisa diferente... E o que eu não aceito dentro da empresa, não aceito de jeito nenhum. Acabou. Eu acredito... Cara, eu posso falar hoje, os empresários que estão nos assistindo, se entender isso, nunca vai sofrer. Cara, vai construir uma cultura forte, um propósito forte. Cara, eu vou te falar, as empresas que estão decolando são todas empresas com cultura forte. Você vê lá, CIMED, você vê o que você trouxe aí agora, que é a Luciano Hang. Cara, você vai vendo as empresas que têm propósito, que os caras têm uma comunicação clara, entendeu? Cara, indiferente qual que seja a tribo. Não é que tem certo e errado, não existe cultura certa e cultura errada. Concordo, é isso aí. Existe aquilo que funciona para você dentro da sua empresa e o que funciona para outro na empresa do outro. Isso aí. Agora, não queira entrar dentro da minha empresa e botar as regras da minha empresa. Não isso. vai. Aqui dentro não vai. Então, ó, aqui pode isso e não pode aquilo. Então, dentro disso, faz sentido para você estar na empresa? Quando eu vou fazer entrevista de emprego, eu peço para a pessoa pesquisar meu Instagram, que eu tô lá todo dia falando, pesquisa minha empresa, vem aqui, conhece a empresa, faz sentido isso? Eu falo, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, e eu acredito nisso aqui, eu valorizo esse tipo de coisa. Se fizer sentido para você, vamos junto. E no meio do caminho, se a pessoa desencaixou daquilo lá, não faz mais sentido para ela, ela vai vazar. Se eu ver, eu já mando embora. Mas muitas vezes a cultura é tão forte que ela espelha a pessoa. Então você tem que construir uma cultura forte a ponto da pessoa errada, às vezes entrou na sua empresa, ela vai se sentir tão constrangida de estar lá dentro, ela vai pedir para sair. Olha que legal. Eu pedi um jantar com um amigo agora, recente. Até o Marcos Paulo foi comigo nesse jantar lá em São Paulo. E a gente estava falando sobre cultura. O cara estava fazendo um negócio, o cara fez um grande business. E é um cara que eu admiro demais, um cara novo, cara. Mas um cara é um gênio em processo. De novo, né? Não tem segredo, né? Processo. É a meta HBC. Horas, bunda, cadeira. É o que vendeu a empresa agora, recente? É o que vendeu? O Juliano? É isso mesmo. Eu ia contar dele. Eu tive não com ele, eu tive com o CEO, que é o Rodrigo. Foi essa semana agora, semana passada. Foi. E aí, cara, o cara sabia se podia falar o nome dele, mas... mas já tem matéria. E aí, cara, eu jantei com ele, e ele foi muito cortês comigo, é um cara que eu admiro muito. Cara, eu achei muito legal uma fala dele, sobre cultura, inclusive. Ele falou assim, Kézio, eu pago bem. Pago bom salário. Quando o cara chega para mim para negociar, porque se começou a fazer como fala quando você vai fazer, né? Comparação? Leilão, né? Não, leilão. me coloca ali no LinkedIn ali, começa a dar umas movimentadas com o intuito de tentar ali movimentar o salário dele, barganhar. Se o cara vem para mim falando que vai sair porque conseguiu um salário maior e ele não entendeu que é um processo que ele pode construir com a gente perene, porque eu não pago abaixo do mercado. Mas se ele quiser fazer esse tipo de barganha comigo, se ele fica por dinheiro, ele sai por dinheiro. Então, na minha cultura é o seguinte, se o cara veio e ele vem discutir comigo, ele vai embora, eu não... Cara, eu falei assim, mas mesmo se o cara, você precisar muito do cara, amigo, tudo da minha empresa não pode ser preso a uma pessoa. É minha cultura. Pronto. Se o cara vem negociar comigo que quer sair por causa de grana, do mesmo jeito que ele vem por grana, ele sai por grana. Então, ou seja, eu mantenho muito bem alinhado os meus salários para não precisar ficar refém do cara, porque ele sempre vai fazer isso. E aí isso vira uma cultura dentro da empresa que todo mundo vai começar a liberar o perfil dele para poder te barganhar salário. Você perde o controle. Você tem que usar como disciplina, cara. Cultura é um negócio muito legal, cara.
cara que aprende a jogar o jogo da cultura, ele acessa, assim, grandes níveis. E o jogo do bilhão, inclusive ele agora, né, fez grandes aportes Fez o exit aí de, dele, né? de múltiplos milhões. Né? Eu lembro de quando ele foi em BH, a gente estava fazendo um negócio, chegamos a cogitar um negócio, eu me lembro que ele pegou 200 milhões de aporte, o Rodrigo, o CEO. Eu cheguei a conhecer ele antes mesmo do ecossistema aqui. E aí, eu falei assim, cara, 200 milhões você pegou para fazer um negócio, então achei animal. E ele chegou a fazer uma outra rodada e agora, né, o cara com esse nível de entendimento sobre cultura, sobre gestão, sobre processo, vendeu a empresa por R$1 bilhão, né? R$1 bilhão. R$1 bilhão. Eu jantei com o Juliano no final do ano. Você que organizou lá o jantar com o Ricardo, e aí eu fui lá jantar, você não foi. Eu até convidei ele pra vir pra cá, a gente ficou de marcar a agenda pra vir aqui. E ele justamente falou de você, cara, o Ked quando começou a Love e tal, a gente conversou e tal, dei orientação e tal. O Ked tem a cultura dele, a pegada dele diferente e funcionou. Tem coisas diferentes entre vocês, a pegada de tocar negócio. Muito. Tocar negócio. Muito diferente. Você tem a pegada muito mais arriscador, mais de tomada de risco. Porque na realidade eu não vim com dinheiro de fundo, né? Então, amigo, meu negócio é all-in. Pronto. Meu negócio é all-in. Bootstrap. Então, assim, é diferente de quem tá jogando jogo de fundo. O meu jogo tem que ser acelerado, eu tenho que ir pra cima, eu tenho que ser rápido, eu tenho que errar rápido. Eu não posso me permitir no erro por muito tempo, porque o meu dinheiro é pequeno pro negócio que eu estou jogando, né? Eu tô falando que hoje o mercado é muito maior do que eu. O jogo que eu tô jogando é muito maior do que eu. Então, assim, pra você ter uma ideia, em breve... E quando você começou sem renda, sem receita. Sem receita na empresa. Botando dinheiro. Sem receita na empresa, entendeu? E eu posso, assim, anunciá-los que em breve vocês verão um unicórnio brasileiro. Em breve. E qual vai ser o próximo projeto? Então, depois disso, muitos me fazem essa pergunta. Cara, não sei se haverão novos projetos. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa. Você não vai dar conta de ficar quieto. Talvez dentro do próprio negócio. Pode ser. Sabe? Porque tem muitas verticais. Você concorda comigo que seguro de vida é um outro negócio, outro bicho. Seguro para celular é outro bicho. Né? Seguro prestamista é outro bicho. É outro. Cara, é uma outra segmentação, outra comunicação. Cara, é outro business. Tudo. É outra empresa usando, vamos dizer assim, da legitimidade de uma seguradora. É só pegar o cabinho e vai conectando. Vai criando, só que é outros times, outras squads. Se comunica algumas coisas, sim. Se aproveita o usuário, se aproveita muito da tecnologia. Mas são outras verticais. Então eu acredito que é muito possível. E eu acho que com a energia que a gente tem, a gente pode se tornar a maior seguradora do Brasil. Então eu acho que até eu fazer próximo negócio, eu tenho essa idealização de fazer a maior seguradora do Brasil. Excelente. Acredito muito nisso, levar para a Bolsa de Valores. Acho que dá para fazer muito ainda no negócio. Tem alguém no mundo que faz como vocês fazem ou não? Cara, não. Tem algumas, vamos dizer assim, alguns fragmentos, tá? Eu acho que porque a gente não inventou a roda, tá? A gente aperfeiçoou de vários segmentos, de vários negócios e aprimorou o que a gente faz. Isso levou muitos anos, né? Então o pessoal, Love, ouviu falar aí, tem 8 meses que a gente tá hypado. Amigo, respeita a minha história. Em 2017 eu tava estudando a merda do negócio. Lá na China. Então os caras não entendem isso. Solo, sozinho. Solo. Isso é o mais louco. Cara, choro literal. Entendeu? Foi um momento assim, que a saudade da minha filha. Eu lembro que quando eu cheguei no dia 24 e eu não tinha conseguido passagem. Então eu já tinha passado o Natal lá, ia passar mais um Natal lá. E aí eu me lembro que minha família estava muito triste. Eu tenho essa imagem, inclusive minha esposa filmou. Minha filha ainda era novinha, pequenininha, né? Que cresce rápido, né? Já é uma moça hoje. Já é uma moça. Você também já é sogro, né? Cara... Sua filha tem namorado, não tem? Não? Ainda não. Ainda não? 15 anos. 15 anos. Calma aí. Tem muita água ainda. Essa tristeza vai chegar ainda. Tem muita água pra correr ainda, amigo.
E eu tenho essa imagem da minha filha ficar mais de 30 minutos soluçando quando eu chego. Eu fiz uma surpresa, né? Porque eu consegui a passagem. E a minha filha soluçando, me abraçando. E ela não me soltava. Mais de 30 minutos, ela soluçando. Assim, é algo que, cara, não sai da minha cabeça. E eu vejo que foi um preço muito alto. Se você quiser fazer coisas grandes, cara, você vai ter que colocar para sacrifício grandes coisas. Não, se você não acessa grandes coisas, se você não estiver de fato disposto a enfrentar grandes coisas. Nunca vi ninguém crescer, exponencializar se não tiver isso. É isso. Em nenhum lugar da história. Você já viu isso acontecer ou não? Cara, eu acho que é a lei da natureza. Você não consegue colher. Você que é do agro também, né? Veio lá do Mato Grosso. Cara, você não consegue colher soja de 10 mil hectares, 5 mil hectares, com um copo de semente. Né? A semente pode ser 100 para 1, a 1000 para 1, mas ela tem uma. É o tanto que você semeia, é o tanto que você. É o tanto que você vai colher. E ela passa pelo processo de pressão. Pressão, amigo. Aí tem. Entendeu? Temperatura. Enfim. É isso. Entendeu? Jogar jogos grandes é o primeiro que tem que ser um degrau, né? Não adianta você querer sair de um platô e subir 5, 6 platores. Quebra as pernas. Não dá. Tem que ser paulatino, né? Você faz a jogada paulatina e, amigo, chega uma hora que você fala assim, estou jogando um jogo de longo prazo e quero acessar grandes coisas, você tem que estar pronto para os desafios de jogo grande de longo prazo. E resiliência. Amigo. É um negócio que você tem muito forte. E o empreendedor precisa ter isso. O empresário tem que ser resiliente. Porque muitas vezes você está plantando, você não vê o negócio. É igual bambu chinês. Ele cresce primeiro para baixo, você não vê nada. Depois de 5 anos... Cara, o foco, ele traz essa palavra resiliência com ele. Né? É aquilo que eu falei lá atrás. É a resiliência com foco. Porque não adianta ter o foco, hoje e amanhã não tem mais. Não adianta. Isso não é foco. Foco com resiliência. Tem que estar atrelada a palavra resiliência. É não desistir, é não abrir a mão do osso. Cara, não tem nada que não tem como não resolver. Tudo tem um jeito. Se você não sabe como, procura quem sabe. É isso aí. É isso aí. Deixa uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente aqui, pros empresários. Essa trajetória toda. Quantos anos você tá, Kézia? Eu tô com 40 anos. Novo pra caramba, com muita história. A livraria tem muito a ver com você, né? Porque você é o cara que mais escuta história, você nunca repete, é sempre história nova. Cada história. Kezid, mais conhecido como Kezid, pros mais próximos aqui. Nossas viagens têm muita história, muito aprendizado. Eu gosto demais de estar do seu lado, de aprender isso. Obrigado, igualmente, meu irmão. A gente troca, a gente se diverte pra caramba. Lógico, cada um tem sua vida, tem os seus negócios e tal, e a gente vai ajudando um outro nessas experiências. Mas deixa aqui para quem está ouvindo uma mensagem aqui para o empresário que quer crescer, que acredita no negócio dele, talvez está passando por dificuldade, enfim, o que você sentiu no seu coração? Olha, o meu recado é o seguinte, eu já fui pequeno. Talvez já fui no mundo empresarial, ninguém. Mas com fé, tá? Eu acredito que esse processo cristão que eu tive como base, eu morava numa periferia, mas eu sempre ouvia o meu avô pregar na igreja que todo aquele que nele crê, que no caso Jesus Cristo, tiver fé, pode acessar todas as coisas. Então eu poderia não ter recurso financeiro, mas eu tinha uma crença dentro de mim que eu acessaria grandes coisas. Então, procure por uma fé. Acesse uma fé. Jesus Cristo é um pilar muito grande para poder te dar esse norte que você precisa. Vencido isso, cara, resiliência. Tenha resiliência com foco. E não desista, porque vai ter dias que nós, empreendedores, empresários, nós não temos com quem desabafar. E eu até aconselho que não desabafe com qualquer um. Né? Se você tem bons mentores, se você tem bons conselheiros, ótimo. Mas, às vezes, a nossa vida, a nossa caminhada, ela é solo. E é você com você mesmo. Todo mundo vai te dar tapinha nas costas e vai falar assim, irmão, sempre acreditei em você quando der certo. Mas quando der errado, você não vai ter ninguém nem para te bater nas costas. Então, assim, essa caminhada é uma caminhada solo. Acredite que todas as coisas são possíveis. Basta persistir, insistir no que você está fazendo. Óbvio, sempre com muita sabedoria.
Se você vê que algo está dando errado, né? Quando eu falo insistir em algo, eu falo macro. Nos micros, cara, errou, que erre rápido e comece de novo. Não tenha medo de pivotar nos seus testes, porque esse é o segredo do sucesso. E sempre, na minha visão, se você quer jogar o jogo, hoje eu estou jogando, graças a Deus, o jogo do bilhão, que você pense no longo prazo. Joga o jogo do longo prazo. O jogo do longo prazo, talvez você vai ver todo mundo no Instagram, nos melhores lugares, comendo as melhores comidas, e você vai ver, cara, isso está muito distante para mim. E às vezes você vai se frustrar e vai entrar num loop de pequenos prazos, querendo acessar aquilo. Não é isso que vai te levar para os grandes resultados. É o jogo do longo prazo que vai te levar a acessar de fato, de forma perene e sustentável. Porque às vezes tem pessoas que acessam grandes coisas, mas ainda não tem estrutura e foi uma vez só. E andorinha de verão, uma andorinha só não faz verão. Então, não tem estrutura para que seja perene, para que eu possa, de fato. Eu me lembro quando os meus amigos estavam viajando e eu falei assim, cara, eu vou manter recursos na minha empresa para escalar minha empresa, para crescer minha empresa. Vai chegar o meu momento que eu vou fazer e não vai ser parcelado. E esse momento chegou. E não vai fazer falta. E não vai fazer falta. E os meus amigos, muitos deles, fazia parcelado, ficava o ano inteiro para pagar. Hoje eu posso fazer quantas viagens eu quiser sem ser parcelado. Boa. Então, acho que esse é o conselho que eu deixo para todo mundo. E não deixe de colocar processo. Isso muda o jogo. E se você não sabe colocar processo, chama nós te ajuda. Boa! Satisfação, obrigado por você estar aqui, viu? Obrigado pelo convite, viu? Valeu. Você que está aqui nos assistindo até agora, compartilha esse episódio com o teu amigo, teu sócio, pessoas que podem aprender, podem ter insights, podem ter inspiração a partir da história aqui do Cast, como empresário, como pai, como amigo, que a gente trocou essa resenha aqui, eu e ele. E fique atento para os próximos episódios, vai ter aqui embaixo na descrição o link aqui, vou deixar aqui o site da Love Seguros, vou colocar aqui no link aqui, você clica lá, faz o seguro do seu carro, em 5 minutos você dá conta. Carro de leilão, carro rebaixado, tudo isso passa na Love. Pronto. Na Love, se tá na Love, tá seguro. Não deu um slogan, amigo. Bom demais. Te vejo no próximo MXZcast, o podcast do empresário pro empresário.